5 minutos só, irmãos, para a gente... Quando Jesus disse, não se edifica uma cidade sobre um monte e depois se esconde, porque Jesus dizia, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, no contexto do sal e da luz. Eu queria convidar os irmãos a abrirmos juntos em Lucas, no capítulo 19, e ler do versículo 11 ao versículo 27. Só para perceber se Jesus estava distraído quando falou disso, ou se é mais do que distração, é comportamento. Lucas 19. Os irmãos estão lá? Sim. Que parábola é que Jesus vai contar aí? Em Lucas 19, do versículo 11 até ao versículo 27. A parábola: 10 servos a quem o Senhor deu 10 minas, uma a cada um, foi isso? E o que é que aconteceu? Alguém quer partilhar assim rapidamente? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Contem lá a história para mim. Como é que foi? Alguém? Eu pensei que vocês eram uma plateia de pregadores. Seria difícil, era ver quem é que partilhou. Uma irmã, pode ser uma irmã. Vocês acreditam no ministério das mulheres? Onde é que estão as irmãs? O que é que aconteceu? Ai. Isso é vergonha. Estão a ler. Tá bom. Ok. Agora já estamos a ler com mais cuidado, não é? Vamos lá ler isto com cuidado. O que foi que aconteceu? Foram dadas 3 minas, né? E 10 minas. E um deles, ele escondeu por ter medo do seu senhor. Os outros fizeram render, prosperaram, mas um deles manteve oculto. Mas o que é que aconteceu? Quem multiplicou? Quem fez de uma mina? Quantas? 10? Qual foi a recompensa? Não são 10 igrejas? Não, pois não. Não são 10 organizações? São 10 cidades. Quem multiplicou a mina em 5, o que é que aconteceu? Quem mais? O que é mais? O que é que se passa mais? E uma guardou, houve um que guardou, porque disse o quê? Irmão, o que é que a Bíblia diz? O que é que ele vai dizer para Jesus? Que homens rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Tive medo de ti. Que o homem é rigoroso, ou seja, Deus é rigoroso. Tomas o que não puseste. Quantos de nós acreditamos nisto? Que o Senhor pode colher aonde não semeou? E cega o que não semeei. Isto parece muito espiritual, não é? Amém, nós queremos, nós acreditamos. Um Deus justo, um Deus severo, um Deus... o Senhor é capaz de fazer milagres. Isto. Não é assim que a gente vê Deus? Sim. Porque não puseste. Teve medo, não é? Teve medo. Teve medo, teve receio, teve... Nós identificamos-nos algumas vezes com este homem.
E o que o Senhor disse foi a este que não usou o seu talento de uma forma prática, antes temia a Deus, confiava em Deus que era capaz de fazer grandes coisas. E por isso se retraiu e, enfim, não passou disso. Diz que o Senhor disse que o talento que era dele para se dar àquele que melhor os usa. Complicado, não é? A quem tem e não usa, até o que tem lhe é tirado, mas quem tem e usa, ser-lhe-á dado. Interessante, não é? Jesus enganou-se outra vez com o termo cidade? Provavelmente não. Cidade. Irmão, com isto, como é óbvio, os irmãos não estão a pensar que eu estou a dizer que o pastor começa como pastor, mas acabará perfeito. Não? Não. Agora, é suposto que o pastor venha com a igreja que tem, com as estruturas que tem, não é ao perfeito pedir ajuda, é: Sr. Wilson, estou aqui para perguntar quais são as necessidades da nossa cidade. Em que é que a gente pode servir? O que é que eu tenho? Fale-me do seu maior desafio nesta cidade. Eu quero saber isso. Fale-me da sua maior dificuldade. Fale-me de como estão as escolas. Fale-me de como está a droga. Fale-me de como está... Alguém percebe o que eu estou a dizer? Eu vou levar para a minha comunidade esse peso, porque nós estamos aqui para o ajudar. Eu não vim aqui pedir-lhe nada. E não digo isto com orgulho. O Senhor tem tanta gente a pedir-lhe tudo. E o Senhor, o orçamento é tão curto para tanta demanda e tanta... Eu também não vim aqui... Eu não tenho dinheiro, não tenho prata nem ouro. Mas tenho sal e luz. Claro, eu não vou dizer isto, não é? Quantos de vocês sabem que com os gregos fala-se grego? Amém? É, não é? Irmão, não se ponha a falar com o perfeito como você fala. Os crentes, especialmente os pastores, falam uma língua muito estranha e desconhecida de muitos. É o evangelical. Vocês conhecem? Vocês falam português e evangelical. Evangeliquez é a mesma coisa. E às vezes as pessoas não percebem sequer o que nós dizemos. É como algumas vezes até na igreja dizemos: irmãos, nós estamos aqui para abençoar as almas. E as pessoas põem as almas. Uau. Você percebe? Nós temos assim expressões. Irmão, quantos de vocês sabem que isso é muito importante cuidar e a pouco tirar do nosso vocabulário e irmos nos corrigindo, de forma que o lugar onde estamos, e mais do que isso, quem somos, seja agradável toda a gente estar ao pé de nós, porque nós sabemos estar com o drogado e com o prefeito e com o presidente Lula e com quem quer que seja. Se vocês são líderes, vão ter que aprender isso. Certo? Então, não vou dizer: prefeito, eu não tenho sal, eu não tenho prata nem ouro, mas tenho sal e luz lá na minha igreja. E o homem vai dizer: este homem bebeu qualquer coisa ao pequeno almoço. Não, mas dizer: olha, eu tenho, se nós dissermos eu tenho X médicos, tenho X psicólogos, tenho X professores, tenho X assistentes sociais, tenho gente capacitada, tenho X empresários, nós queremos investir. Irmão, e às vezes há coisas tão... E em vez de começar por coisas assim tão complicadas, vou dar-vos um exemplo. O prefeito diz assim: olha, eu tenho ali uma escola num bairro que não é pintada há 30 anos, há 40 anos. É isso. É simples. Eu vou arranjar 50 homens e mulheres lá na minha igreja, mesma tinta, a gente leva tinta e mão de obra, a gente pinta isso em 2 fins de semana. Coisas simples.
Há aí um orfanato, crianças, que a gente foi lá e viu as mobílias e as paredes, tudo. Mas nós temos na igreja 2 decoradores, 3 arquitetos e irmãos que são capazes de pôr aquilo, um projeto para pintar, fazer uns bonecos, pôr aquilo infantil porque é para crianças. Nós estamos a dignificar a vida das pessoas e das crianças. E você sabe, nós queremos ir logo para grandes desafios, quando se calhar temos... Há gente que tem fé para um dia ter um avião, mas não sabem andar de bicicleta. E olha, é muito fácil ter fé para um avião, não custa nada, você nunca vai ter. Mas é bom que desenvolva fé para uma bicicleta, fé para um veículo normal, fé para... Você percebe? Nós andamos de fé em fé, de glória em glória, de degrau em degrau, de revelação em revelação, de experiência em experiência. É assim tudo na vida. Não é isso? Então vamos orar e deixar que o Espírito de Deus nos impressione com o que nós podemos fazer na nossa cidade e à nossa volta. Para terminar, eu vou pegar num texto muito complicado da Bíblia, muito conhecido também por nós, mas um bocado complicado. É assim: o ano passado houve uma agência de viagens em Portugal que me convidou para eu ir a Israel, eu e a Isabel, e eles pagavam tudo, pagavam as passagens do avião. Foram 13 dias, não apenas em Israel, também em Petra, e eles pagaram tudo a mim e à minha mulher, tudo, comida, tudo. E o nosso objetivo, o que eles pretendiam de nós era a cara, para publicitar e pregarmos todas as noites para as pessoas que fossem na excursão e fossem crentes e quisessem estar connosco todas as noites. Bom, não era todas as noites, durante o dia, no sítio que eu escolhesse para pararmos, para ministrar. E, claro, quando eles me convidaram, eu disse: não, eu vou ter que orar e jejuar para saber se é a vontade. Nós fomos. Nós fomos. Mas os irmãos sabem, eu não queria ir, eu nunca tinha ido a Israel, nunca tinha ido. Depois eu tenho assim uma certa, eu não quero melindrar ninguém, está bem? Mas estou a ser honesto convosco, vocês são honestos comigo e vamos dialogando e vamos andando. Mas eu tenho muitos problemas, eu não tenho problemas com ninguém, não é por aí. Eu tenho dificuldade, eu comigo, em pensar e perceber que Israel é assim um lugar sagrado e assim você percebe? Há uma série de gente na igreja evangélica, agora estou a falar de irmãos na fé, que idolatram a terra e os lugares lá mais do que aquilo que Deus disse e fez e demonstrou lá. Porque o importante alguém percebe o que eu estou a falar? Havia até gente que na excursão queria levar um bocado de terra dali, uma pedra daquela. Bom, eles trouxeram toneladas, o avião vinha... E a água do Jordão, houve gente que quis trazer água do Jordão. Olha, tudo bem, tá bom, eles não me escandalizam, porque quem se escandalizam são os fracos. E o ensino da Bíblia é para nós não termos comportamentos estranhos, para não escandalizar os fracos. Eu tenho muita dificuldade com líderes que ficam escandalizados com coisas que não deveriam ficar escandalizados e depois provocam-me escândalo. E eu não queria ir para Israel dizer o dito, perceber o percebido,
ministrar o ministrado. Eu queria também um ar fresco na minha vida e eu tinha muito desejo de conhecer Israel e tenho e quero lá voltar um dia que o Senhor nos dê a oportunidade de fazer, mas aí sozinho ou com mais 2, 3 pessoas para curtir para curtir, desfrutar o lugar e o que Deus disse e falou e estar perante a geografia e os factos eu não sei se vocês, mas eu valorizo muito isso, muito, porque eu acho que Deus, a importância do que Deus diz, como hoje de manhã vimos, é um conjunto de coisas. Você percebe? É como Jesus, quando ele diz, Jesus está a falar aos discípulos sobre fé. E os discípulos estão confusos. Fé, o que é isso? Fé? Não, para realmente, se as coisas para acontecer é fé. Que fé, que tamanho de fé nós precisamos ter. E Jesus olha assim para o lado e vê a planta da mostarda. E diz, não, eu vou ensinar-vos como é que é. E pega, desembrulha, descasca e apresenta-lhes Vocês sabem o que é isto? Claro, isso é a semente. Esta grande árvore, este grande arbusto. Fé é isto. Jesus era muito prático. Jesus estava a falar com os discípulos sobre o Pai cuidar de nós. E os discípulos, como é que a gente sabe isso? Como é que a gente sabe isso? E Jesus começa a olhar para a volta e diz, vocês estão a ver estas flores? São bonitas? Isto é a criatividade do Pai. Isto é, o nosso Pai é excêntrico e Ele só fez isto para durar horas e às vezes dias para arregalar os nossos olhos. Portanto, se Ele cuida de nós nessas coisas e cuida da planta daquela maneira, muito mais Ele cuida daquilo pelo que deu a vida. Uau! E os discípulos diziam, mas sabe porque é que Jesus usava as flores e isso tudo? Porque Jesus só estaria com Ele 3 anos, mas as flores estariam para toda a vida. Então, cada vez que eles andavam preocupados, tudo falava. Alguém entende isso ou não? Sim ou não? Há um dia que Jesus está em Jerusalém com os seus discípulos. É porque Jesus já naquele tempo usava os meios audiovisuais. Quantos de vocês sabem que uma imagem vale mais do que realmente milhares de palavras? E Jesus era muito inteligente. Então Jesus um dia está a falar de Ele ser o fundamento de todas as coisas. E os discípulos estão a dizer, pois o fundamento, E Jesus um dia diz assim, eu sou esta pedra, a pedra de esquina, que algumas vezes a gente pensa que é uma coisa, mas que é esta. A pedra de esquina, vocês sabem, os romanos, não esquecer que eles estavam debaixo do império, da cultura deles, era a cultura deles. Os romanos construíam arcos. Você percebe? E a dada altura, no centro do arco, eles deixavam, ao contrário, eles deixavam, isto é a pedra e as outras pedras todas, as abóbadas, e deixavam, a dada altura, no centro do arco, um espaço para uma pedra assim. E o arco continuava por aqui. Os irmãos estão a perceber o raciocínio? Ok? E Jesus diz, eu sou isto. Se a gente tira isto, isto cai tudo. Exatamente. A pedra de esquina é isto, não é uma pedra numa esquina.
Mas eu agora quero ir a um texto para fundamentar o que falámos de manhã e para continuarmos. Venha comigo a Mateus. Capítulo 16. Versículo 13. Mateus 16, 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo a ti que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou-te dar a chave do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Irmãos, será que a pedra que Jesus estava a falar agora aqui é a mesma que ele falou ali? Não. Vocês sabem, fruto da minha viagem a Israel, para fundamentar o que vos falei de manhã, tá bom? E para concluir esta parte agora. Jesus diz assim o texto. Mateus começou assim a falar deste episódio. Jesus um dia pegou nos seus alunos, discípulos, e levou-os a Cesareia de Filipe. E às vezes a gente olha para estes nomes e, bom, podia ser Cesareia de Filipe como São Paulo. Podia, mas neste caso não é bem assim. Mateus atreve-se a dizer, naquele dia, o Senhor decidiu levar-nos a Cesareia de Filipe. Ora, o que é Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe é uma cidade construída por um Herodes chamado Filipe, que constrói uma cidade naquele lugar em honra de César, por isso Cesareia. Cesareia significa em honra de César. Portanto, ele constrói em honra de César. Filipe, o que construiu isto, cidade, em honra de César. Filipe, o que construiu em honra de César. Isto. Aonde é que é Cesareia de Filipe? De Filipe. Bom, Cesareia de Filipe é onde nasce o Rio Jordão. Numa zona conhecida ainda hoje por o nome da localidade é Bânias. Se vocês forem à internet vão descobrir muitas destas coisas. Bânias. Bânias é onde o Rio Jordão nascia. Eu não sei se todos estão, enfim, conscientes disso, mas os povos desde a antiguidade sempre habitaram e construíram cidades perto da água. Uma razão simples. A água é a garantia da manutenção da vida. Certo? É a garantia da agricultura, é a garantia da provisão para uma necessidade básica da nossa existência. É isso, não é? Então, aquela localidade sempre foi, ali nas redondezas, uma das localidades com mais concentração de diferentes povos na região. Portanto, desde a antiguidade, mas eu estou a falar desde a antiguidade,
milhares de anos até antes de Jesus vir. Os povos habitavam muito naquela região. Bastante. E então, não sei também se vocês sabem, mas muitas culturas tinham nos seus costumes ver na água o poder e a manifestação dos deuses, porque pondo-se água nas coisas, elas cresciam e desenvolviam. Então, a água em si era assim uma bênção dos deuses no planeta e na nossa existência. Por isso não admira que os povos andem sempre à volta de lugares onde há nascentes de água desde a antiguidade. Este é um desses lugares. Só que, ao longo da história, foi-se instalando em Cesareia de Filipe uma série de templos aos deuses para adorar e agradecer aos deuses o favor manifesto na água. Construiu-se em Bânias templos aos deuses ancestrais, nomeadamente aos gregos, e agora debaixo do Império Grego e agora debaixo do Império Romano. Nos dias de Jesus, debaixo do Império Romano. Bom, toda a gente sabe que é assim. Este império constrói, vem um outro, destrói, constrói. Vem um outro, destrói, constrói. E assim sucessivamente. E os romanos fizeram exatamente a mesma coisa neste lugar. Havia muitos templos pagãos dos gregos e eles destruíram e construíram outra vez. A história fala disso, com os deuses todos, uns nomes muito estranhos e quê? O que é importante é isto. Aquele lugar era conhecido pelos judeus como um lugar onde nunca se vai. Porquê? Por causa da existência dos templos pagãos desde a antiguidade e porque os gregos já faziam isso, festas aos deuses com orgias, muito álcool, sacerdotisas a dançar não muito vestidas, e os judeus nem pensar. Os judeus não iam àquele lugar, aliás, os judeus chamavam àquele lugar o inferno com porta. Porquê o inferno com porta? Porque em Bânias, eu vou desenhar em corte. Não sei se há aqui alguém que sabe do que eu estou a falar. Em corte. Aquilo tem um penedo, uma coisa deslumbrante, cor de cobre. Uma rocha enorme. Tem uma plataforma natural em pedra. Bom, natural, ou os povos também a cavaram e trataram. Rocha. Tudo isto é rocha. Tem depois um desnivelzinho cá em baixo e depois aqui, então, temos o solo propriamente dito, onde chegamos quando vamos a Bânias. Para vocês terem uma noção, uma pessoa aqui é para aí deste tamanho. Dentro desta rocha, agora visto de frente, havia o penedo, não é? Tem uma porta, tem um buraco na rocha enorme, de onde se diz que a água do Rio Jordão jorrava de lá, na antiguidade. Portanto, jorrava daqui para baixo, o Rio Jordão começa aqui. Hoje o Rio Jordão já não nasce neste buraco na rocha. O Rio Jordão é um manancial que nasce da água que borbulha do chão e vai alimentando. Já não nasce daqui de cima. Está a nascer aqui e cada vez mais abaixo. Mas nos dias de Jesus, o Império Romano construiu aqui os templos. Ouçam, vocês vão a Bânias, se alguém um dia tiver a oportunidade de ir a Israel, vá a Bânias. Há nichos nesta rocha por tudo o que é sido nichos, santuários cavados na rocha com os deuses desde a antiguidade. Claro, quando vinha um Império Novo partia aquilo tudo, mas está lá ainda o buraco onde teve outrora um ídolo. E ali havia muito álcool, ainda nos dias de Jesus. Eu não consigo entender o que é que os discípulos pensaram quando Jesus disse assim: hoje nós vamos a Cesareia de Filipe.
lá, Jesus diz assim: quem é que os homens dizem que eu sou? Eu não estou a dizer que os discípulos viram as bailarinas, não sei, isso eu não sei. Nem quero discutir isso, não faço ideia. Mas lá, Jesus perguntou aos seus discípulos. Irmãos, lembrem-se do seguinte: Jesus tinha 3 anos para marcar profundamente a vida daquela gente. E se há alguém que gosta de estratégia, Jesus não gosta de estratégia. Ele é um estratega. Estrategista? Estratega. Não é que eu ouvi daqui estrategista, também as duas coisas. Então Jesus pensou assim: eu vou ter que marcar a vida destes homens para sempre e vou ter que os lançar para o futuro, para que a igreja perceba aonde é que se instala o reino. E lá Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E é lá que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro: Pedro, e tu és também uma pedra. Eles estão na pedra. Eles estão a ver esta rocha magnífica, cor de cobre, laranja, vermelho, mas uma coisa com um buraco enorme. Nesse buraco houve cultos pagãos na antiguidade, onde se ofereciam crianças em sacrifício lá para dentro. Por isso os judeus nem pensar e chamavam aquilo a porta. E Jesus diz assim: eu sou o Cristo, tu és uma pedra, e sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. Sobre esta rocha, sabe o que quer dizer sobre esta rocha? A igreja continua a discutir que a rocha, nós os evangélicos dizemos, a rocha é Cristo. Os católicos dizem, não, a rocha é Pedro. E eu vou-me atrever a dizer que a rocha é aquela rocha. Porque Jesus não está interessado em filosofia, nem discussões teológicas para o resto da história da igreja. Lembram-se do que eu disse? Fé é como o grão de mostarda. Deus providencia, Deus... Vocês estão a ver os pássaros? Vocês veem-nos a guardar em celeiros? Não. Eu sou essa pedra, a pedra de esquina. E Jesus é específico, a pedra de esquina. Quando Jesus diz, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas que vocês julgam do inferno intransponíveis, eu vou-vos dar a chave do que é preciso para vocês irem onde é preciso. Irmãos, vamos parar. Meses depois, a igreja está em Éfeso. Aonde? Na porta do inferno. Cultos pagãos. Gente que eles julgavam inalcançável. Impossível de ser sal e luz no meio da perversidade. Jesus dizia, não, eles têm alma como vocês. O Pai ama-os como vos ama a vós. Eu vou dar a minha vida por estes aqui, como dei por vós. E vocês vão estabelecer a igreja no meio deles. Com eles, no meio deles. Ser sal e luz lá. No impossível. Eu tenho a certeza que os discípulos e a igreja primitiva, quando chegou a Éfeso, não viu uma cidade difícil. Viu, foi para aqui, foi aqui. É aqui que nós vamos edificar a igreja. Jesus disse que sobre esta rocha, rocha aqui é ambiente. Rocha aqui é o que lá acontece. Rocha aqui é comportamento. Rocha aqui é desvio. Rocha aqui é degradação. Rocha aqui é gente perdida. Rocha aqui é álcool. Rocha aqui é... Vocês creem nisso? Vocês creem que é possível edificar a igreja onde quer que seja?
É o que significa ser sal e luz. Eu vou terminar com uma história de alguém que passou pela nossa vida nestes 22 anos. Mas não são uma, meu irmão. São dezenas, são centenas. Eu lembro-me de uma mulher que chegou a nós, vinda das ruas. Ela era stripper. Sabe o que é stripper? Viciada em heroína, stripper. Uma mulher bonita, com um corpo bonito. Eu vi fotografias dela quando ela era nova. Uma moça que a vida... Enfim, ela veio para nós seropositiva. Por uma questão de princípio, eu não vou pôr nome. Veio para nós seropositiva e, de facto, eu disse que ela veio das ruas, mas não é verdade. Ela veio do hospital. Os médicos libertaram-na literalmente para vir morrer connosco. Que já não havia mais nada a fazer. Ela não era só seropositiva, ela tinha SIDA. Vocês chamam AIDS, não é? E ela veio, bom, uma história comprida. Ela mudou de vida, nasceu de novo, amou Jesus, casou com alguém que também fez o nosso programa. Ele era traficante. Tiveram uma paixão por dedicar a vida para outros, edificando a igreja sobre estas rochas. E ela desejou muito ter filhos, porque ela tinha tido um filho, ela tem um filho, que ainda hoje não quer nada com ela. Ela já mudou de vida, Wilson, ela já mudou de vida há uns 12 anos, 15 anos. O filho ainda hoje, o filho tem hoje 20 e poucos anos, 22, 23 anos. E ainda hoje, até um telefonema, ela não desistiu dele. Ela liga para ele e ele, assim que ouve a voz, pau, desliga-lhe o telefone. E já algumas vezes lhe disse: escusas de me te ligar, eu não quero nada contigo. Eu compreendo o moço. Por uma razão simples. Ela, porque se prostituía, quando o bebê nasceu, pegou no bebê e foi pô-lo aos avós, ainda por cima aos pais do companheiro que lhe fez o filho. Quando ela veio a Jesus, já ele tinha 10 anos, uma coisa assim, 12, 13, na adolescência, uma revolta enorme dentro dele, porque na escola toda a gente sabia que a mãe era uma prostituta na cidade. Você já imaginou o que é uma criança? Sabe que as crianças são cruéis muitas vezes. A tua mãe é... Eu compreendo isso. Eu não atiro pedras. Nós não fomos chamados para atirar pedras. Nós fomos chamados para estar perto. Mas ainda hoje, então ela disse muitas vezes: João, orámos muitas vezes, eu quero ter filhos, mas ela já não conseguiu ter filhos. Acima de tudo por causa dos graves problemas de saúde dela. Eles são nossos cooperadores, são cooperadores do Desafio Jovem hoje. São conselheiros numa comunidade terapêutica que nós temos. Há 2 anos atrás, sim, 2 anos, quase 3 anos atrás, eu estive a ajudar um orfanato de crianças, meninas, só meninas, um orfanato com 50 meninas, e eu estive lá durante 6 meses, um orfanato cristão, a ajudar, a pôr em ordem algumas coisas, a contribuir também com a minha experiência, com o meu saber, enfim, partilhar, fazer alguns acompanhamentos a crianças muito traumatizadas. E eu fui partilhando isso com os meus cooperadores no Desafio Jovem, pô-los a orar, etc. E um dia, essa moça veio ter comigo, essa mulher veio ter comigo e disse: João, eu não posso ter filhos, mas eu vou ter filhos. Eu estou a pensar seriamente em adotar alguém. Ela e o marido. E eu fiquei, ups. Amém, então vamos lá. Eles foram, uma história grande, comprida. Eles foram ao orfanato, conheceram as meninas e ficaram apaixonadas por 2 irmãs. Apaixonados por 2 irmãs. Uma com 12 anos e outra com 8. Espancadas pelo pai alcoólico.
abandonadas, com déficits complicados. Ela foi como uma guerreira junto do Estado e disse, e pôs os papéis para adotar 2 meninas que ninguém na igreja é capaz de o fazer. Disse, eu quero estas meninas. Eu dizia para ela, filha, eu tinha medo que ela ficasse magoada neste processo, porque quando eles soubessem o passado, quando as pessoas soubessem o presente, a saúde e tal. Oh, irmãos, eu não sei como explicar. Não houve mentira, não houve cunhas. Vocês chamam cunha, não é cunha? Cunhas? Como é que vocês chamam? Influências? Nada disso. Ela orou, o processo andou. Uma história longa. Fizeram uma festa há umas semanas atrás às meninas, porque finalmente as meninas têm o nome dela e do marido, são filhos. Sal e luz. E não é apenas vermos-nos livres da droga e ficarmos bem na vida, o que Wilson dizia, mas irmãos, é ensinar a ser sal e luz, estilo de vida, de forma que a nossa cidade melhore e que o Senhor acrescente ao seu reino aqueles que se salvam. Amém? E não considerem nada impossível, nem pedras nenhumas que não podem ser alcançadas nem visitadas. Eu oro para que venham dias, eu sonho com isso, em que na igreja possamos ter todo o tipo de pessoa, com todo o tipo de passado, e toda a gente é bem-vinda. Só há um estilo de pessoas que nós não queremos na igreja. São os perfeitos. Você já imaginou o que era se na igreja, para além do logotipo Videira, que por sinal é um nome muito feliz e uma imagem muito bonita, tivéssemos um grande aplacar à entrada de todas as igrejas a dizer assim, proibida a entrada a pessoas perfeitas. Igreja é isso.